Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã entrava pelas altas janelas da mansão Whitmore, projetando padrões dourados nos tapetes persas e nos móveis de mogno polido. Na imponente sala de estar, Emily Whitmore, de 25 anos, elegante e graciosa, ainda não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seus pais, William e Margaret Whitmore, eram figuras proeminentes na alta sociedade americana. Sua fortuna, $400 milhões, havia sido acumulada ao longo de gerações por meio de empreendimentos comerciais, investimentos audaciosos e uma gestão familiar meticulosa. Emily, filha única, sempre fora muito querida. Cada sorriso, cada presente, cada palavra de incentivo de seus pais a fazia entender que ela era o seu bem mais precioso. Hoje, esse bem mais precioso receberia o maior dos presentes, toda a herança de seus pais. Os documentos estavam prontos, os tabeliães presentes, e a atmosfera parecia solene, porém gentil, quase alegre. Contudo, por trás dessa fachada pacífica, uma tensão invisível fervilhava. Henry Whitmore, o patriarca da família e avô de Emily, observava a cena de sua poltrona de couro escuro. Seus cabelos grisalhos e olhos penetrantes refletiam décadas de experiência e autoridade incontestável. Ele vira a fortuna crescer, as decisões serem tomadas, e sabia que às vezes, mesmo com as melhores intenções, o dinheiro podia destruir o que era mais precioso, a união familiar. Enquanto William e Margaret estavam prestes a assinar os documentos, Henry levantou-se lentamente, sua bengala batendo no chão com um estalo seco que silenciou toda a sala. Sua voz, firme e gélida, quebrou o silêncio. Espere. Todos os olhares se voltaram para ele. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela palavra, simples, mas carregada de autoridade, suspendeu o tempo. Você acha que pode decidir o destino desta fortuna sozinho? Continuou Henry, seus olhos penetrando os de seus filhos e neta. Esta quantia representa mais do que apenas uma herança. É o símbolo da nossa família, dos nossos valores, da nossa história. Um murmúrio percorreu a sala de estar. Margaret, surpresa e tremendo um pouco, tentou protestar. Henry, nós tomamos essa decisão há anos. Mas ele ergueu a mão, implacável. Não, não sem mim. Não permitirei que minha neta se torne refém da sua ânsia. Emily, até então sorridente e despreocupada, viu seu sonho de segurança e liberdade desmoronar. Os $400 milhões destinados a garantir seu futuro, agora estavam em risco, dependendo do testamento de seu avô. E naquele olhar frio e determinado, ela compreendeu que naquele dia a mansão Whitmore, símbolo de riqueza e estabilidade, se tornaria o palco de um conflito familiar cujas consequências poderiam mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Whitmore Manor estava novamente banhada pela luz dourada do sol, mas uma tensão palpável pairava no ar. Emily levantou-se cedo, incapaz de se livrar da ansiedade que se instalara em seu coração desde a interrupção repentina de seu avô. Ela sempre considerará sua família um porto seguro, mas agora esse porto parecia estar ruindo sob o peso da dúvida e da desconfiança. Na cozinha, Margaret preparava o café da manhã com aparente calma, mas suas mãos tremiam levemente. William, sentado à mesa, relia os documentos da herança, e sua testa franzida denunciava sua irritação. Emily, venha sentar-se, disse ele finalmente, com a voz suave, mas ligeiramente tensa. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Emily obedeceu, sentando-se em frente ao pai. Papai, por que o vovô agiu assim? Ele nunca. Ela parou de falar, incapaz de formular seus pensamentos. William suspirou. Henry é complexo. Ele sempre teve suas próprias ideias sobre como a fortuna deve ser administrada. Ele acredita que não estamos sendo cuidadosos o suficiente, ou talvez estejamos nos esquecendo de certas responsabilidades. Margaret colocou a mão sobre a da filha. Ele te ama, Emily, mas tem uma visão muito particular da nossa família. Emily olhava pela janela com a mente a mil. A herança que ela pensava ter garantido agora parecia incerta, por um fio, à mercê do capricho do avô. E lá no fundo, uma voz interior sussurrava que aquilo era apenas o começo de um conflito que ameaçava virar sua vida de cabeça para baixo. Por volta do meio-dia, um evento inesperado confirmou seus temores. Henry chamou Emily ao seu escritório, um cômodo escuro e imponente repleto de livros antigos e retratos de ancestrais austeros. Ele fez um gesto para que ela se sentasse e, sem rodeios, começou. Emily, você é jovem e ingênua. Essa fortuna pode lhe trazer felicidade ou ruína, dependendo de como você a administrar. Não posso permitir que você faça uma escolha irreversível na sua idade.
Emily, surpresa, gaguejou. Vovô, eu pensei que meus pais tivessem decidido por mim. Henry balançou a cabeça. Seus pais já tomaram a decisão deles, sim. Mas eu sou o guardião da nossa linhagem. Antes que esse dinheiro seja seu, preciso garantir que você entenda a responsabilidade que vem com ele. A conversa durou horas. Henry falou sobre decisões financeiras, investimentos familiares, riscos e possíveis armadilhas. Emily ouvia, dividida entre admiração e frustração. Ela amava profundamente o avô, mas a intervenção abrupta dele havia semeado dúvidas. Será que ela realmente conseguiria ter acesso à liberdade e à fortuna dele? Ou ficaria presa às regras da família? Ao sair do escritório, com o coração pesado, Emily percebeu uma coisa: o verdadeiro desafio não seria o dinheiro, mas o poder e a lealdade dentro da própria família. E em algum lugar no fundo da sua mente uma promessa silenciosa se formou: ela não se deixaria esmagar pelas ambições e segredos dos Whitmore. Os dias seguintes foram tensos em Whitmore Manor. Emily sentia que cada olhar sobre ela, cada palavra, assumia uma nova dimensão de suspeita. Seus pais, embora bem-intencionados, pareciam constantemente divididos entre respeitar a autoridade de Henry e querer proteger a filha. Quanto ao avô, ele mantinha uma presença silenciosa, porém opressiva na casa, como uma sombra observando cada gesto, cada sorriso. Emily sabia que precisava entender esse novo equilíbrio de poder. A situação a obrigou a observar atentamente cada um de seus entes queridos, a analisar suas reações, suas palavras, seus silêncios. Ela começou a notar tensões sutis, olhares trocados em sussurros, conversas interrompidas assim que ela se aproximava. A família que ela sempre vira unida, agora parecia dividida pela riqueza e pela autoridade. Certa tarde, Emily decidiu confrontar sua mãe na biblioteca, na esperança de obter algumas respostas claras. Margaret, cercada por livros antigos, parecia absorta em uma leitura distraída e preocupada. Mãe, por que você e o papai não enfrentaram o vovô ontem? Perguntou Emily com a voz trêmula, mas determinada. Margaret ergueu o olhar, com uma mistura de cansaço e tristeza nos olhos. Emily, não é só a sua herança que está em jogo. Henry vê essa fortuna como um símbolo da sobrevivência da nossa família. Questionar as decisões dele pode gerar um conflito para o qual não estamos preparados. Emily sentiu uma raiva crescente dentro de si. Mas é a minha vida, a minha fortuna. Por que devo permanecer prisioneira das regras dele? Antes que Margaret pudesse responder, a porta se abriu de repente. William entrou com semblante sério segurando um documento na mão. Emily, recebemos uma carta do advogado da família. O avô quer que você registre um compromisso formal. Se você se recusar, ele poderá contestar legalmente sua herança. Emily sentiu o coração acelerar. Seus pais trocaram um olhar preocupado. Tudo que ela pensava ter agora estava por um fio, dependendo da vontade de um homem que ela amava, mas que a controlava. Naquela noite, em seu quarto, Emily refletiu sobre sua situação. Sabia que precisava agir com cautela, mas sua paciência tinha limites. Lembrou-se das palavras de seu avô: esta fortuna pode lhe trazer felicidade ou ruína. E compreendeu que, para proteger sua liberdade, teria que navegar por um labirinto de lealdades incertas, alianças frágeis e segredos de família. Enquanto observava a lua filtrar-se pelas cortinas, Emily tomou uma decisão silenciosa. Ela não seria simplesmente uma herdeira passiva. Aprenderia a jogar o jogo da família Whitmore, mesmo que isso significasse descobrir verdades que não tinha certeza se queria saber. Poucos dias após o confronto com os pais, Emily sentiu a atmosfera da mansão mudar. As conversas cessavam assim que ela entrava em um cômodo, e ela percebia olhares trocados, carregados de significados não ditos e desconfiança. A mansão, antes um símbolo de conforto e segurança, havia se tornado um campo minado emocional. Certa tarde, enquanto explorava o escritório do avô, um cômodo em que nunca se atrevera a entrar sozinha, Emily descobriu um antigo arquivo empoeirado escondido atrás de livros grossos. Curiosa e determinada, ela o abriu. Lá dentro havia cartas, contratos e documentos financeiros que datavam de várias décadas atrás. Emily leu com espanto que sua família havia acumulado sua fortuna não apenas por meio de negócios visíveis, mas também por meio de investimentos e transações secretas das quais nem ela nem seus pais jamais souberam. Ela também descobriu cartas endereçadas a Henry, mencionando conflitos passados com certos membros da família e promessas feitas para proteger a fortuna. Enquanto continuava a ler, ouviu um ruído atrás de si. Era seu tio Michael Whitmore, irmão de William, que acabará de entrar. Sua expressão denunciava surpresa e irritação ao vê-la no escritório proibido. Emily, o que você está fazendo aqui?
Perguntou ele com a voz numa mistura de raiva e preocupação. Eu queria entender, gaguejou Emily, fechando a pasta de forma desajeitada. Eu acho que preciso saber como essa fortuna está sendo realmente administrada. Michael aproximou-se, seus olhos escuros fixos na sobrinha. Você não deveria tocar nesses documentos. O vovô jamais toleraria isso. Mas Emily, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma faísca de coragem. Talvez agora seja exatamente a hora de entender por que ele está agindo dessa maneira. Naquela noite, durante o jantar em família, a atmosfera estava tensa. Henry Whitmore observava cada membro ao redor da mesa, como o general avaliando suas tropas. Emily, em silêncio, sentia o olhar dele sobre si. Ela sabia que acabará de cruzar uma linha, ao explorar o escritório do patriarca, desencadear um jogo de poder cujas regras ainda lhe eram desconhecidas. Algumas horas depois, no corredor escuro da mansão, Michael a deteve. Escute com atenção, Emily, murmurou ele gravemente. O avô não é apenas rigoroso, ele é perigoso quando sente que sua fortuna está ameaçada. Tenha cuidado. Emily assentiu com a cabeça, consciente de que o verdadeiro desafio residia não apenas no dinheiro, mas também nas manobras de alianças e na revelação de segredos há muito enterrados. Daquele momento em diante, ela compreendeu que a batalha por sua herança seria também uma batalha para entender sua família e para proteger sua própria liberdade. Whitmore Manor nunca estivera tão silenciosa. Cada cômodo parecia carregado de suspeita e desconfiança. Emily, agora ciente dos segredos da família, sentia que seu papel como herdeira a colocava no centro de um conflito invisível, porém implacável. Naquela manhã, enquanto descia as escadas, ela ouviu uma conversa sussurrada entre seus pais. William e Margaret falavam com urgência, lançando olhares nervosos em direção à porta da sala de estar. Precisamos encontrar um jeito de proteger Emily. Margaret sussurrou com a voz trêmula. Sim, mas o avô é mais astuto do que pensamos, respondeu William, com o rosto sombrio. Ele está jogando um jogo que ainda não descobrimos. Emily sentiu uma onda de frustração e raiva. Eles pareciam estar protegendo-a, mas ela não tinha certeza se a incluíam nas decisões. Ela decidiu que era a hora de assumir o controle de sua vida. Mais tarde naquele dia, Henry convocou todos os membros da família para a sala de estar principal. Seu olhar percorreu o cômodo com uma intensidade gélida. É hora de esclarecer algumas coisas, declarou ele. Emily, você precisa entender que herança não se resume a dinheiro. Tem a ver com lealdade, responsabilidade e estratégia. Emily sentiu seu coração acelerar. Ela estava pronta para ouvir, mas sabia que cada palavra poderia ser uma armadilha. De repente, Michael, seu tio, interveio. Pai, o senhor sempre escondeu certos detalhes. Está na hora de sermos todos transparentes. Um silêncio pesado se seguiu. Henry estreitou os olhos, surpreso com a franqueza do filho. Você se atreve a me desafiar? Perguntou com voz gélida. Michael não recuou. Não estou desafiando ninguém, estou protegendo a família. Emily merece saber a verdade. Naquele momento, as máscaras começaram a cair. Emily descobriu que alguns membros de sua família tinham suas próprias ambições. Michael cobiçava uma parte da fortuna. Alguns primos guardavam rancores antigos e até mesmo seus pais não eram totalmente transparentes sobre certas decisões financeiras. A batalha pelo controle da herança não era apenas entre ela e Henry, mas entre todos os membros da família. Emily compreendeu que para sobreviver, precisava aprender a distinguir aliados de inimigos. Sorrisos amigáveis podiam mascarar intenções perigosas, e cada gesto podia ser calculado. Ao recolher-se ao quarto naquela noite, ela refletiu sobre sua estratégia: observar, escutar, compreender e então agir. Sua liberdade e seu futuro agora dependiam de sua capacidade de navegar por esse labirinto de lealdades quebradas e traições iminentes. Mas no fundo, uma determinação ardente queimava dentro dela. Ela não deixaria ninguém, nem mesmo seu avô, decidir seu destino por ela. A tensão em Whitmore Manor era palpável, quase insuportável. Todos os membros da família sabiam que o momento decisivo havia chegado. Emily, vestida com um vestido simples porém elegante, entrou na grande sala de estar, onde Henry a aguardava, acompanhado por William, Margaret e Michael. O ar estava pesado, carregado de suspeitas, antigas mágoas e planos mal disfarçados. Henrique sentou-se na ponta da mesa, seu olhar penetrante percorrendo cada rosto. Estamos aqui para finalizar a herança, declarou ele em voz grave. Mas antes disso, é imprescindível determinar quem realmente merece esse poder. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Cada palavra dita por seu avô parecia calculada para testar sua força e perspicácia. Ela se endireitou, pronta para encarar aquele momento.
Henry se virou para ela. Emily, você viu documentos que não deveria ter visto. Você observou e compreendeu as manobras da nossa família. Agora me mostre que você é digna desta fortuna. Quando ela estava prestes a responder, Michael interveio, tentando controlar a situação. Pai, ela é jovem, ainda não entende todas as implicações. Mas Emily, reunindo coragem, o interrompeu. Posso ter 25 anos, tio, mas aprendi rápido. Vi suas ambições, seus segredos, e agora sei que riqueza não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Um silêncio pesado se instalou. Henry a observava atentamente, com uma mistura de surpresa e respeito nos olhos. Emily continuou, com voz firme: se essa fortuna deve permanecer na família, todos devem agir com lealdade e transparência. Aqueles que traem ou tentam manipular os outros não merecem esse poder. Michael empalideceu, enquanto seus pais trocaram um olhar preocupado. Henry permaneceu em silêncio por alguns instantes, até que um raro sorriso surgiu em seus lábios. Muito bem, disse ele finalmente. Emily, você demonstrou sua força, sua inteligência e sua maturidade. Agora você entende que esta fortuna é muito mais do que uma simples herança. É um reflexo da nossa família e do que queremos transmitir. Ele se levantou e estendeu a mão para Emily. Oficialmente, deixo para você os 400 milhões. Mas lembre-se, com esse poder vem a responsabilidade de proteger a família e fazer as escolhas certas. Emily sentiu uma mistura de alívio e triunfo. Pela primeira vez desde o início dessa provação, ela sentiu um verdadeiro controle sobre sua vida. As alianças frágeis, os segredos revelados e as traições dentro de sua família a prepararam para este momento. Ao cair da noite em Whitmore Manor, Emily sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela havia herdado riqueza, mas mais importante, a força e a sabedoria necessárias para navegar no complexo mundo de sua família. E no fundo, sentia que dali em diante, ninguém poderia ditar seu destino por ela.